certo. Deu. Ok? Tá bom. Não, tá tranquilo. Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. É com muito prazer e alegria que voltamos ao Kardec, desejamos a todos um bom dia e que possamos todos, nessa manhã, nos sintonizarmos a mensagem da doutrina e do Evangelho do Senhor Jesus. Em o livro Esperanto como Revelação, que foi escrito, foi montado a partir de 10 mensagens do Espírito Francisco Valdomiro Lorenz, nós vamos encontrar o problema da comunicação. Francisco Valdomiro Lorenz, ao desencarnar, falava mais de 120 idiomas. Aprendeu português, ele era europeu, durante a viagem de navio para o Brasil. Neste livro ele apresenta o problema da comunicação no mundo dos espíritos. A questão idiomática não é só uma questão dos encarnados, também o é no mundo dos espíritos. Neste livro, o Emmanuel, Francisco Valdomiro Lorenz e o professor Benedito Silva vão tratar sobre o tema da comunicação entre os seres humanos no meio social no qual nós estamos inseridos. O professor Benedito Silva vai nos dizer que o homem é um ser eminentemente social. Consequentemente, ele tem necessidade de viver em sociedade. E isso a doutrina espírita já nos fala desde o Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec insere na terceira parte do Livro dos Espíritos, lei de sociedade. Na questão 766, onde Kardec abre o capítulo, ele pergunta se a vida em sociedade, se a vida de relação, está condizente com a lei natural. E os espíritos disseram que sim, que não é sem razão, que nós temos a possibilidade da fala, da comunicação verbal, quanto os demais atributos, se não para a vida de relação social. Não nos esquecendo que a vida em sociedade começa no lar. E é nesse capítulo, que é um dos menores capítulos de todo o Livro dos Espíritos, que nós vamos encontrar na última questão, a questão 775, a citação, o questionamento de Kardec acerca da relação familiar. Kardec pergunta qual seria o resultado do afrouxamento dos laços de família. E os espíritos vão nos dizer que seria o recrudescimento, o fortalecimento do egoísmo. Nós temos, necessariamente, que viver em sociedade. Consequentemente, nós temos que utilizar o mecanismo da conversação, o mecanismo da comunicação, a fim de que nós possamos envolver todas as pessoas. Ainda neste capítulo, Lei de Sociedade, os espíritos vão nos dizer que a fuga da vida de relação social, a fuga da vida em família, é um erro que o espírito comete, porque nós temos a necessidade da convivência uns com os outros, para que nós todos possamos prosseguir no desenvolvimento de nossos espíritos a caminho do progresso, a caminho da perfeição relativa que nos permite o Criador, nós criaturas. É sobre isso que gostaríamos de conversar um pouquinho hoje, sobre convivência, sobre sociedade, sobre família. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman escreveu um livro muito interessante e foi editado na virada do milênio. Ele dá o título ao livro de Modernidade Líquida. É a sua análise com relação ao tipo de vida que temos tido em sociedade, inclusive em família. Ele vai chamar de líquida a modernidade que estamos vivendo, em função dos valores atuais não serem mais sólidos tanto quanto eram há 50 anos atrás.
onde existia uma tradição, existia uma cultura comum a todos, valores pré-determinados para que todos vivenciassem. Hoje, diz ele, cada um de nós é dono dos seus próprios valores, das suas próprias tradições, de forma que não há muita coisa mais em comum no relacionamento humano. Nos expressamos cada um a seu modo, exigimos os nossos direitos cada um a seu modo, e isso em todos os ambientes que nós estamos. Líquido porque, não sendo sólido, esses valores se esvaem no vão dos dedos, como um líquido qualquer. Significa ainda dizer que nós estamos tocando as nossas vidas basicamente segundo a nossa intenção, o nosso interesse, a nossa vontade, os nossos objetivos, esquecendo muitas vezes o interesse coletivo, o interesse do próximo que está conosco. Dr. Bauman fala que esse tipo de relação é determinante para o tipo de retorno que vamos ter e principalmente o retorno íntimo. Com isso a gente se torna mercantilista, consumista em todas as áreas. As amizades passam a ser também objeto de consumo. Nós que estamos vivenciando a tecnologia da informação digital, nós temos uma quantidade muito grande de conexões, que às vezes chamamos de amigos, mas não são amigos. Embora as comunicações digitais, aquilo que a gente utiliza nesses aparelhozinhos tão desenvolvidos, através das conexões sociais, das redes sociais, esses aparelhos, essas conexões fizeram com que geograficamente o mundo se tornasse pequeno, mas ao mesmo tempo distante das pessoas. E é só observarmos em nossas próprias casas. Quando nos reunimos, pouco se conversa com quem está perto e continua se conversando com quem está longe através desses aparelhinhos extremamente modernos. O Dr. Bauman faz uma citação muito interessante. Ele diz que as amizades passam a ser também líquidas, fluídas. Significa dizer que aquele que contraria o meu ponto de vista, aquele que contraria o meu jeito, as minhas expectativas, facilmente eu deleto com um toque tão somente. Ou seja, penso que tenho amigos porque são milhares, mas em verdade são muito poucos os amigos que nós temos, e com isso a gente fragiliza até as amizades de dentro de casa, de dentro do lar. Dr. Bauman tem razão. Isso acontece no trabalho, isso acontece no relacionamento afetivo, isso acontece no relacionamento social como um todo. Nós estamos nós, humanidade, estamos nos transformando em pessoas individuais naquilo que é de mais grave para a natureza humana. Joana de Ângeles vai escrever uma página memorável, extraordinária, como sempre. Joana de Ângeles vai tocar nesses termos, não se relacionando à modernidade líquida, mas ela vai atestar numa mensagem ditada a Divaldo Franco algo como uns 8 anos atrás, e ela vai dizer para nós, sob o título Vazio Existencial, que justamente esse mercantilismo, essa busca incessante por ter, essa busca incessante pela comunicação frágil das redes sociais, nós vamos nos deixando levar, e com isso a gente vai criando um vazio dentro de nós, porque todas essas conexões, porque todo o mercantilismo, porque toda a busca por aquilo que é para as aparências, tudo isso cria um vazio espiritual dentro de nós. Abrimos brecha, portanto, para as influências espirituais menos felizes, e com isso a gente não constrói no presente algo para o futuro. E Joana de Ângeles, nessa mensagem, vale a pena pesquisar, está na internet, vazio existencial. Ela vai dizer que quando nós não estivermos construindo algo de positivo para o espírito no momento presente, nós estamos deixando de construir um alicerce para as realizações do futuro. Ou seja, ainda estaremos patinando nas realizações que nós nos propomos a fazer no nosso processo ou no nosso projeto reencarnatório. Será preciso rever, diz ela e diz o Dr. Bauman, qual é a qualidade de nossas relações sociais,
Qual é a qualidade das nossas relações familiares? Porque se percebermos, olhando para nós mesmos, nós estamos sempre em busca de uma satisfação pessoal, uma satisfação de bem-estar. Estamos todos nós buscando a felicidade. E o fato de nos mantermos conectados e vivenciando esse estado de modernidade líquida, dá-nos a impressão que estamos felizes, que estamos providenciando algo que nos traga felicidade verdadeira. E isso não é verdade. Também numa mensagem que poderíamos relativizar com relação ao assunto, chamado Hora Vazia, André Luiz vai nos falar com muito poucas palavras, mas com a profundidade de sempre, que nós precisamos estar vinculados naquilo que é útil, naquilo que é produtivo, naquilo que é belo, mas ao Espírito. Mesmo que estejamos cansados fisicamente, diz o grande benfeitor, nós precisamos trabalhar o Espírito, porque cansados fisicamente, nós podemos ler um bom livro, ver um bom programa de televisão, o que é muito raro hoje em dia, ler uma boa revista, mas se de todo não quisermos ler uma prece em benefício de alguém que esteja precisando, e todos nós temos em família alguém que está precisando de nós, ou no círculo de amigos. André Luiz, Joana de Ângeles e Bauman estão dizendo a mesma coisa. É preciso focar os interesses do Espírito, vivendo na vida material com todas as suas necessidades, evidentemente. Não podemos fugir do mundo. Essa questão de fugir do mundo não aparece só em lei de sociedade, aparece também em lei de liberdade. Às vezes, nós desejamos nos afastar das pessoas em função das problemáticas que envolvem a vida de relação. É natural que a gente reconfigure as nossas forças, que a gente recarregue as nossas baterias. Mas a vida de isolamento é um erro que o Espírito comete. Nós nascemos para a vida em sociedade, para a vida em família. Nunca será demais lembrarmos do Senhor Jesus. Ao iniciar o seu trabalho aqui no mundo dos encarnados, ele o faz numa festa de casamento. E estando numa festa de casamento, a mensagem é muito clara. Jesus está valorizando a família, priorizando a família. E pensamos nós, me permitam, num palpite pessoal, Jesus fornece o vinho para que justamente a alegria se estabeleça. Era valor da época, era uma necessidade da época. Então Jesus contribui para a alegria em família e nos mostra que a vida em relação, porque num casamento não está tão somente a família consanguínea, estão os amigos, estão a sociedade. Jesus vai dizer ainda que é preciso se relacionar urgentemente, no sentido de nos recondicionarmos, no sentido de nos reconciliarmos com o adversário enquanto estamos a caminho com ele. Isso só é possível se nós realmente estivermos a caminho com aqueles com os quais nós nos propomos, no mundo dos espíritos, a caminhar juntos. Caminhar juntos. Através do caminho, em conjunto, nós todos haveremos de aparar as nossas arestas e nos tornarmos pessoas um pouco mais felizes. É preciso, então, não se iludir. Felicidade tem tudo a ver com a convivência. Isso ficou muito patente num estudo que foi divulgado o ano passado. Gostaríamos de passar superficialmente sobre os dados coletados a partir de um dos maiores estudos que já foram feitos aqui na Terra a respeito do objetivo de vida e da felicidade das pessoas. Em novembro do ano passado, o site TED, a instituição TED, Ideias que Valem a Pena Ser Divulgadas, em tradução livre, divulgou o resultado de um estudo de 77 anos. E vale muito a pena nós visualizarmos do que se trata. TED tem um canal no YouTube. Vale a pena ir lá dar uma olhada. São muitas ideias maravilhosas, extraordinárias, e que valem mesmo a pena serem conhecidos. Neste estudo, em particular,
O Dr. Robert Waldinger é o quarto gerente, o quarto administrador deste curso, deste estudo. E por que o quarto? Porque o estudo tem 77 anos. É impossível alguém ser administrador, gerente ou o líder de um estudo desse durante 77 anos. Ele é o quarto. E os resultados foram apresentados em novembro de 2015. Inicialmente, o Dr. Robert diz o seguinte: neste final de milênio, foi feita uma pesquisa com estudantes de Harvard. E foram questionados os estudantes que adentraram Harvard naquele ano, qual era a expectativa de vida deles, para a vida deles, o que eles esperavam para o futuro. 80% disseram que desejavam ficar ricos, financeiramente falando. Desses 80%, metade não só queriam ficar ricos, quanto famosos também. Exigência do mundo moderno, líquido. Nós entendemos que ter é mais importante que ser. Palavras de Zygmunt Bauman, palavras de Joana de Ângeles, palavras da doutrina espírita. Ter não é mais importante que ser. Os Espíritos vão nos dizer, fazendo um parêntese, na questão 922 do Livro dos Espíritos, que um dos aspectos, um dos pilares da nossa felicidade efetiva na Terra é justamente a relação com a posse do necessário. Nem sabemos o que é necessário materialmente falando para sermos felizes. E já há 160 anos atrás, podemos dizer assim, a doutrina espírita o fará em abril do ano que vem, já previa essa questão da modernidade líquida. Na questão 926 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se esse avanço, se esse progresso, o desenvolvimento da sociedade não criariam novas necessidades e se essas necessidades não seriam motivos de aflição para os seres humanos. Eles disseram que sim. A busca incessante por ter, para aparecer, criaria necessidades que são fictícias. E isso reduziria a nossa percepção de felicidade. Mas voltemos ao estudo. Tomando com base essa pesquisa mais recente do final do milênio, o Dr. Robert vai falar então daquilo que foi acompanhado com os mesmos alunos de Harvard, mas já a turma de 1938. Em 1938, 724 alunos adentraram Harvard, uma das maiores universidades do mundo. E esses 724 alunos de Harvard foram acompanhados até 2015. Mas não só os alunos, suas famílias, suas ligações sociais também. De forma que é um dos maiores estudos, se não o maior estudo, com relação às perspectivas da humanidade. E os resultados falam por si só. Em 2015, ainda restavam cerca de 60 ex-alunos de Harvard com mais de 90 anos. Quais são os resultados? Em primeiro lugar, solidão mata. Pessoas solitárias morrem mais cedo. São as conexões, palavras do Dr. Robert, são as conexões sociais que nos fazem mais felizes. E que permite a longevidade. Você quer ser mais feliz, diz o estudo. Quer viver mais? Tenha conexões sociais. Que começam, evidentemente, sempre lembrando, na família. Em segundo, não é a quantidade de conexões, ou seja, de ligações afetivas, de ligações mesmo sérias, compromissos sérios, que são importantes. Não é a quantidade, mas a qualidade do relacionamento. A qualidade. Tenha você 10 amigos, ou tenha 1000 amigos, o que vai contar é a qualidade. Não é a quantidade. Então esses números que aparecem no nosso Facebook, que aparecem no nosso WhatsApp, nos grupos que frequentamos,
não é muito importante isso para o nosso espírito. O importante é a qualidade, a afetividade real presente nas relações. Terceiro, as relações sociais, sadias, saudáveis, tornam também o nosso corpo mais saudável. Permite ao cérebro um melhor funcionamento, melhorando inclusive a memória. Dr. Robert é enfático. Não é dinheiro, não é posição social, não é aparência que vai te dar a percepção de felicidade. E ele vai nos lembrar que durante estes 77 anos, eles viram pessoas que entraram numa condição social baixa em Harvard e alcançaram o topo da pirâmide social. Alguns entraram pobres e se tornaram ricos, financeiramente falando. Outros entraram ricos e se tornaram pobres. Alguns entraram sadios e terminaram suas vidas esquizofrênicos. Ou seja, há todo um universo a ser trabalhado e ele só é possível se nós utilizarmos das pessoas que estão ao nosso redor. E aí eles vão fazer algumas recomendações, baseadas ainda no estudo. Priorize a família, os amigos, a sociedade. Um estudo de Harvard, com 77 anos de duração, está dizendo: priorize, valorize, invista na família, na sociedade, nos amigos. Simples assim. Essa é a nossa maior riqueza. Transforme, o estudo dizendo, companheiros em amigos, porque tem diferença. Colegas e amigos são diferentes. Então trabalhe para fazer mais amigos, é o que o estudo está dizendo. Trabalhe de forma que as pessoas se sintam bem com você e você com elas. É a questão da comunicação, seja ela verbal ou não. Mas um dos quesitos mais interessantes que eles... Quesitos não. Uma das indicações mais interessantes que o estudo dá é: não espere para amar as pessoas amanhã. Ame-as hoje. Não espere que as pessoas sejam do seu gosto, do seu jeito, para amá-las. Não espere que o seu colega de existência, o seu companheiro de vida familiar, melhore o jeito de ser, melhore o jeito de lidar com as coisas e com você. O estudo é muito claro. Comece a gostar das pessoas hoje. Não precisaremos falar mais nada desse estudo, não é verdade? Porque ele está todo na doutrina espírita. Allan Kardec vai propor para os espíritos, vejamos, questão 779 do Livro dos Espíritos, e é tão comentada por nós todos, inclusive por nós mesmos aqui nesta casa. O espírito tira a força para progredir de dentro de si mesmo. Consequentemente, por ser uma entidade única, o espírito tem o seu livre-arbítrio, o seu entendimento, e por isso mesmo, em consequência, nós progredimos ao nosso tempo. Consequentemente, nós não nos igualamos às pessoas no tempo, de forma que cada um progride na sua velocidade, conforme as suas possibilidades. Uns diferentes dos outros tornam a escala evolutiva bastante elástica, ampla. Mas os espíritos, na questão 779, vão dizer que aqueles que avançam, pelo contato social, têm a obrigação de socorrer os atrasados. Então, se nós nos sentimos numa condição melhor do que aqueles que convivem conosco, nós precisamos ajudá-los a atingir o mesmo patamar que nós atingimos. Isso também está escrito na questão 888A, quando São Vicente de Paulo nos fala de que o espírito, não importa em qual a posição que ele se encontra, assim como tem os acima socorrendo, tem também os de baixo que ele precisa fazer a mesma coisa. Isso só é possível através do contato social. Quando Allan Kardec questiona em Lei de Liberdade, primeira pergunta do capítulo, a questão 825,
sobre a possibilidade de uma vida livre aqui na Terra, se tem alguém nessas condições, ou acrescentaríamos, se é possível ter uma vida livre nessa Terra, nesse planeta, os espíritos vão dizer que não. Porque tanto os fortes quanto os fracos necessitamos uns dos outros. A mensagem é muito clara. A mensagem é muito clara. Relembremos então Santo Agostinho, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. A ingratidão dos filhos e os laços de família. É uma mensagem belíssima, é um curso de reencarnação, de planejamento reencarnatório, em 3 páginas. Santo Agostinho nos lembra o seguinte: quando nós vamos reencarnar, e essa questão é muito interessante, porque a gente deixa de observar aqui na Terra algumas coisas muito presentes. Quando nós vamos reencarnar, quando o espírito está planejando a sua reencarnação, outros espíritos que são afins dos seus sentimentos, dos seus modos de ser, enfim, que já têm uma amizade mais sólida, uma amizade mais enraizada e que estão no mesmo nível de possibilidades, esses espíritos pedem para reencarnar juntos. Imaginemos a nossa condição, vamos providenciar um planejamento. Quando os amigos no mundo dos espíritos que estão lá ficam sabendo que vamos reencarnar, nos procuram. E nós os procuramos. Para ver se a gente reencarna numa condição grupal. De forma que a gente consiga ajudar o outro a progredir. Santo Agostinho fala que a gente trata com amigos. Alguns desses, evidentemente, podem até nascer no nosso grupo consanguíneo. Alguns desses vão fazer parte de nossas vidas até a adolescência. Outros permanecerão até o fim de nossas vidas. Outros aparecerão num intervalo qualquer de nossas vidas. Serão aquelas pessoas que a gente se dá bem naturalmente, independentemente de quanto tempo nós as conhecemos. E é muito comum nós ouvirmos ou até falarmos: me dou muito melhor com esse que conheço há 1 ano do que meu irmão que nasci com ele. São espíritos afins. Espíritos que já nos conhecem, que nós conhecemos, ou que pelo menos têm a mesma afinidade. No meio desses, diz Santo Agostinho, nós haveremos de receber alguns outros espíritos que é fruto dos nossos desatinos do passado. Alguns espíritos com os quais tivemos desavenças, problemas, causamos prejuízos, ou que nos causaram prejuízo, e essa questão é muito delicada. Santo Agostinho diz que nós, nessa mensagem, que nós precisamos utilizar de um mecanismo íntimo, urgentemente. Diante dos problemas de relacionamento, seja ele familiar, seja ele social, nós precisaríamos, nas palavras de Santo Agostinho, tomar o seguinte posicionamento. Ao invés de perguntar: onde será que eu arrumei essa cruz? Onde é que eu arrumei esse enrosco? Ao invés de falarmos isso, nós falarmos para nós mesmos: um de nós dois é o culpado. Admitir a possibilidade do problema existente na vida de relação, admitir que nós somos os causadores do problema. Pois que se há um espírito que não nos compreende, não nos aceita, não confia em nós, por mais que façamos por ele, pode ser que isso seja o resultado do prejuízo que tenhamos causado a ele em outras existências. Mas é muito mais fácil eu culpar o outro pela dificuldade de relacionamento. Com isso eu me livro do exercício de renovação. Nós precisamos uns dos outros. E a vida de relação serve para isso. Ora, o que é a vida de relação se não um constante dar e receber? Passemos isso em revista. Há uma mensagem, uma história que circula pela internet, acredito que a maioria dos que estão aqui, se não todos, conhece e pedimos licença para relembrá-la. Conta a história de um piloto norte-americano na Guerra do Vietnã. Charles Plumb era piloto na Guerra do Vietnã e ele estava sediado num dos porta-aviões da Marinha Norte-Americana
e fazia muitas incursões no território vietnamita a fim de bombardeá-los, evidentemente. Certa feita, o avião de Charles Plumb foi abatido. E ele ejetou-se do avião e desceu de paraquedas e foi preso. Passou 6 anos nas prisões dos vietnamitas, sofrendo os horrores de uma prisão de guerra. Todo tipo de sofrimento, todo tipo de agressão, seja ela física ou psicológica, enfim. Mas ele sobreviveu. Terminada a guerra, nas negociações, ele foi libertado. Voltou aos Estados Unidos e começa então a fazer palestras motivacionais a respeito de como se sobrevive diante das dificuldades da vida, dos problemas da vida. Ele que tinha um histórico de guerra, de experimentar 6 anos debaixo de tortura. E um dia, num fim de tarde, bebericando algo em um bar qualquer nos Estados Unidos, um outro senhor se aproxima dele e diz a ele o seguinte: você é Charles Plumb, não é? Você era piloto de caça no Vietnã. E um dia o seu avião foi abatido e você se salvou por conta do seu paraquedas, não é verdade? Sim, como é que você sabe sobre isso? Não é? Simples, era eu que dobrava os teus paraquedas. No porta-aviões, eu era o recruta que dobrava o seu e outros paraquedas. E parece que funcionou bem, não é verdade? Sim, estou aqui vivo contando a história, graças ao paraquedas meu que abriu. Embora tenha passado 6 anos, mas uma coisa é fato. O avião caiu e ele desceu vivo. Ele teve um choque, Charles teve um choque aquele dia e quase não conseguiu dormir, diz ele. Porque ele ficou pensando, meu Deus, eu era um piloto arrogante, orgulhoso, vaidoso. Cruzei muitas vezes com esse e outros tantos recrutas no porta-avião e nunca dei sequer um bom dia. E a minha vida estava nas mãos dele, porque era ele que dobrava os meus paraquedas. A partir de então, Charles começou a contar as experiências de vida, perguntando para todos: quem dobrou o seu paraquedas? Ou quem está dobrando os teus paraquedas? E quando nós estivermos dobrando os paraquedas alheios, com que qualidade estamos fazendo isso? Será que a gente tem percepção clara do esforço que alguém está desprendendo para fazer um cafezinho para nós de manhã cedo? Manter as nossas roupas limpas, a casa limpa, ou trazer os rendimentos que sustentam financeiramente o lar? Será que a gente está se lembrando daquelas pessoas que convivem conosco e que quando a gente chega no nosso escritório a mesa está limpinha, o cesto de lixo está vazio, o chão também está limpo? Será que nós estamos valorizando adequadamente as pessoas que abrem nossos paraquedas, sejam eles paraquedas físicos, emocionais, psicológicos e espirituais? A vida de relação nos permite isso. Como é que nós estamos tratando aquelas pessoas que convivem conosco e que fazem coisas para nós? Será que não temos sido como Charles, arrogantes? Às vezes não ostensivamente, mas sequer valorizamos aquilo que as pessoas fazem para nós. A vida de relação é um constante dar e receber. Consequentemente, eu preciso ouvir Jesus. Faça para o teu próximo aquilo que você quer que seja feito para você. E se ainda não é feito, raciocinamos aqui, se não é feito aquilo que você espera, ou que eu espero, é porque eu ainda não o mereço. Ou porque ainda eu tenho necessidade de passar por isso, por uma questão de provação mesmo. Porque quando reencarnamos, nós todos sabemos, nós estabelecemos um campo ou um corpo de provas necessárias ao nosso espírito para melhorá-lo aqui na Terra. É um constante abrir mão, dirá o Evangelho segundo o Espiritismo, a abnegação e devotamento.
Abra mão dos seus valores pessoais e devote-se pela causa social, pela causa humana. É um exercício constante. Ou seja, nós precisamos começar a ver as pessoas de uma forma diferente e tratá-las bem. O que é tratar as pessoas bem? Allan Kardec vai perguntar então para os espíritos na tão conhecida questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual é o sentido da palavra caridade segundo compreendia Jesus? Benevolência para com todos, ou seja, ser bom para com as pessoas. Fazer o bem incessantemente, e só a vida social, só a vida familiar permite isso, a convivência direta. Indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, aprender que as pessoas têm defeitos tanto quanto eu os tenho, e às vezes os meus são muito maiores que os dela. E nós que somos espíritas, mais responsáveis ainda diante daqueles que não o são, porque a quantidade de informação que nós temos é muito maior. E perdão das ofensas. Porque o perdão liberta. Você perdoa, você não tem mais vínculos, se é de coração e entendimento. Então, se nós tomarmos a peito, estabelecer uma vida diferente em nosso proceder, em nosso dia a dia, nós haveremos de estar praticando a caridade, segundo Jesus, que é apresentado para nós desde a questão 625 do Livro dos Espíritos, como sendo um modelo a ser seguido. E tanto Bauman quanto Joana de Ângeles, nas obras que citamos, vão ser muito claras. Nós seguimos ídolos, mas não temos exemplos para serem seguidos. Nós nos espelhamos em ídolos, sejam eles os artistas, sejam eles grandes atletas. Nós não só seguimos os modismos que eles passam para nós, quanto compramos tudo o que eles anunciam através da mídia comercial. Simples assim diz Joana de Ângeles e diz assim também o Dr. Bauman. É preciso tratar as pessoas de uma forma diferente, se quisermos construir algo diferente. Para as nossas reflexões. Um caso real. Um caso real, acontecido aqui em São José do Rio Preto. Gente espírita e conhecida nossa. No século XX. E gostaria de pedir a cada um de vocês, porque fiz isso, que se colocassem no lugar da pessoa. Um exercício. Nós vamos contar um fato real, e vocês, como eu, nos coloquemos no lugar da pessoa. Porque são situações vividas por todos nós. Um dia, escutou-se palma no portão da casa. Hora do almoço. A dona de casa foi atender. Chegando lá, é um desses nossos irmãozinhos menos favorecidos, materialmente falando, num estado de penúria total. Poderíamos, a título de lembrança, dizer um dos menores irmãozinhos do Senhor Jesus. Aquele que ele fala no Evangelho. Quando fizerdes a um desses meus mais pequeninos irmãos, foi a mim que o fizestes. Então, toda vez que nós tivermos possibilidade de fazer algo por alguém, é a Jesus que nós estamos fazendo, segundo a própria proposta do mestre. Pois essa pessoa bateu palma, foi atendida pela dona da casa, e a dona da casa perguntou, pois não, meu irmão? E ele disse a ela, a senhora tem almoço hoje? Sim, fizemos almoço, graças a Deus temos almoço. E a senhora pode me dar um prato de comida? Sim, evidente, posso te dar um prato de comida. Ato contínuo, ela se virou para voltar para dentro de casa, para providenciar o prato de comida, ele a chamou. Não, por favor. O que a senhora fez hoje? É arroz e feijão? Sim, arroz e feijão, fizemos arroz e feijão hoje. Então, por favor, coloque o arroz por baixo e o feijão por cima. Lembremos-nos de Jesus. O que queres que eu te faça? Jesus, o governador espiritual da terra, o espírito mais extraordinário que já passou por aqui e que coordena tudo isso aqui.
ao atender às necessidades daqueles que se aproximavam dele, era segundo a ótica do necessitado. Ok. Um almoço para você, com arroz por baixo, feijão por cima. Virou-se para adentrar o lar e ele a chamou novamente. Tem mistura? Faz de conta que você é ela. Sim, temos. Um pouco, por favor, de lado. Tá bom, arroz por baixo, feijão por cima e a misturinha de lado. E foi se direcionando outra vez para dentro de casa. E ele a chamou novamente. A senhora tem ovos em casa? Sim, tem ovos. 2 para mim, por favor. Ok, arroz por baixo, feijão por cima, um pouquinho de mistura e 2 ovos fritos. Ela não me contou, mas eu tenho a impressão que ele deve ter falado ao ponto. Se dirigiu novamente para dentro de casa e ele tornou a chamá-la. E agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Sejam honestos. A caridade ainda está aí? Está? Já mandaram ele buscar comida na esquina de baixo? Minha casa não é restaurante? Você quer, não quer, deixa? Alguma coisa assim, não? Precisamos pensar. Por último, ele a chamou novamente. A senhora tem laranja em casa? Sim, tenho laranja em casa. Por favor, descasque 2 para mim. Pronto, o pedido já estava completo. Laranja descascada. Dá para ser caridoso numa situação dessa? Tem que dar. Diria Emmanuel, ou disse Emmanuel a Chico Xavier, que os clientes do Senhor Jesus são exigentes e impacientes. E nós precisamos aprender com isso. Nós precisamos aprender isso. E eu gostaria de fazer, me permitam, fazer mais uma pergunta a vocês. Tem esse tipo de gente nas nossas vidas? Dentro de casa, no trabalho profissional e na sociedade, que vivem exigindo coisas no detalhe? Pois é, a pergunta é, como é que nós estamos reagindo a isso? Será que vamos ter que reencarnar novamente com essas pessoas para satisfazê-las em suas necessidades? É preciso pensar nessa possibilidade. Será que nós estamos agindo da mesma forma que gostaríamos que elas fizessem para nós? Todos nós temos pessoas assim dentro de nossas vidas. Isso quando não somos nós os exigentes. Os que impõem, os que cobram, e cada vez mais, em nível mais elevado. Além das possibilidades de entendimento e de factibilidade das pessoas que convivem conosco. O que temos feito de nossas relações sociais, de nossas relações familiares? É a isso que Bauman nos chama a atenção. É isso que Joana de Ângeles nos chama a atenção. É a isso que André Luiz nos chama a atenção nas mensagens citadas. O que temos feito para fortalecer os vínculos afetivos daqueles que convivem conosco? Será que as redes sociais têm sido mais importantes do que a presença física? Hoje é domingo e daqui a pouco tem um almoço em família, seja em casa ou seja num restaurante. Estaremos uns conversando com os outros ou estaremos conversando via tecnologia, esquecendo de quem está perto? Não podemos perder a oportunidade do momento. Porque tudo aquilo que não é experimentado, útil, produtivamente, criará um vazio existencial dentro de nós. A percepção de oportunidade e de tempo perdido. Nessa vida de tempo sem tempo, diz Joana de Ângeles, nós sofremos as consequências daquilo que não realizamos. Pensemos nisso. Se queremos uma família melhor, é preciso fazermos a nossa parte. Se queremos consertar determinados relacionamentos, é preciso dar a nós o primeiro passo. Se queremos algo de melhor nesta vida,
é preciso fazer por onde. Todas as lições para a vida de relação estão em Jesus. Porque nessa questão dos paraquedas, não há só os paraquedas físicos que nos são dobrados e que nós dobramos. Existem os paraquedas espirituais. Nós temos do lado de lá, entre aspas, espíritos que diuturnamente trabalham a nosso favor, dobrando os nossos paraquedas. Nos aconselhando a seguirmos Jesus. As orientações de Jesus. Porque o espírito benévolo, o espírito amigo, o anjo guardião, o anjo da guarda, não importa a designação. Aquele com o qual nós temos um ajuste antes da reencarnação. Você reencarna e eu te socorro. Ele sempre dirá aos nossos ouvidos para seguirmos Jesus. Para perdoarmos 70 vezes 7 vezes. Para termos um pouco mais de bom ânimo. Para fazermos mais e melhor. Do outro lado virão as convicções do mundo material. Serão aqueles espíritos que, vinculados a valores menos felizes, vão dizer para nós não levarmos desaforo para casa, não oferecermos a face esquerda, não perdoarmos. Qual lado nós estamos ouvindo? Espíritos estão trabalhando a nosso favor diuturnamente. E nessa escala espiritual que dobram os nossos paraquedas, lá no topo, está Jesus. Eu não vos deixarei órfãos. Eu permanecerei convosco. E se você estiver sofrendo, venha a mim, e eu te aliviarei. Temos dado justo valor a isso? Nas nossas dificuldades do dia a dia, temos nos perguntado, um de nós dois é o culpado? Ou ainda temos nos perguntado, o que Jesus me orientaria a fazer nesse instante? Não nos esqueçamos. A única saída é renovar-se. E renovar-se é com Jesus. E com a doutrina espírita que explica Jesus. A doutrina espírita revigora, reavalia Jesus para o nosso entendimento de agora. A doutrina espírita interpreta Jesus nos mínimos detalhes de nossas vidas. Pensemos nisso e tomemos a decisão certa. Sempre com Jesus, nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz. Obrigado, viu, Navarro? Navarro não deixou quase nada para a gente